Você já imaginou descobrir que a pessoa por quem você se apaixonou não é quem ela disse ser? Que o homem simples, de uniforme sujo e mãos calejadas, que divide o almoço com você na cantina da fábrica, na verdade é o dono de tudo? O bilionário que assina seu contra-cheque todo mês? Pois é exatamente isso que acontece na história de hoje. Uma história de mentiras, paixão, traição e uma segunda chance que custou quase 2 anos de sofrimento para acontecer. Essa é a história de Roberto Santana e Manuela. E eu garanto, você não vai conseguir parar de ouvir. Mas antes de começar, se você gosta de histórias reais de amor, superação e reviravoltas emocionantes, deixe seu like aqui embaixo agora. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias incríveis como essa para você. E se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Toda semana tem história nova por aqui. E me conta nos comentários, de onde você está me ouvindo agora? Eu leio todos os comentários e adoro saber onde vocês estão, beleza? Então vamos lá, prepare o coração, porque essa história vai te emocionar do começo ao fim. A noite era fria quando Roberto Santana entrou em seu escritório de cobertura no 30º andar do edifício mais imponente da cidade. Aos 35 anos, ele havia herdado um império empresarial e o transformado em algo ainda mais vasto e poderoso. Suas mãos elegantes, acostumadas a assinar contratos de milhões, tremiam levemente enquanto folheava os relatórios financeiros que sua secretária executiva havia preparado. Havia algo errado, muito errado. Durante os últimos 6 meses, pequenas quantidades de dinheiro haviam desaparecido dos cofres da empresa. Não o suficiente para causar pânico, mas o suficiente para ofender a inteligência de alguém como Roberto. 100 mil reais aqui, 200 mil ali. Os auditores externos não conseguiam identificar o padrão. O sistema de segurança não mostrava nada suspeito. E pior ainda, apenas 7 pessoas tinham acesso às contas onde os valores faltavam. Ele fechou os olhos e recostou em sua cadeira de couro italiano. Roberto estava acostumado a resolver problemas. Sua vida era uma série de cálculos, estratégias e decisões que afetavam milhares de pessoas. Mas isso era diferente. Isso era pessoal. Alguém dentro de suas fileiras, alguém que ele havia confiado, estava o traindo. Foi quando recebeu a visita de seu melhor amigo e advogado, Ricardo Ferreira. Ricardo era a única pessoa viva que conhecia todos os segredos de Roberto. Eles se conheciam desde a infância, cresceram juntos e Ricardo havia sido seu braço direito desde que assumira a empresa. Quando Roberto compartilhou suas suspeitas, Ricardo simplesmente sorriu. Aquele sorriso que Roberto conhecia tão bem. O sorriso de quem acabou de ter uma ideia maluca. Você já pensou em investigar pessoalmente? Perguntou Ricardo, servindo-se de uma bebida do minibar, como se tivesse acabado de sugerir algo completamente normal. Roberto o encarou como se o amigo tivesse perdido a sanidade. O quê? Eu? Investigar pessoalmente? Do que você está falando, Ricardo? Por que não? Continuou Ricardo, recostando-se confortavelmente no sofá de couro, completamente relaxado. Pensa comigo, Roberto. Você está recebendo informações de filtros, auditores que têm suas próprias limitações e métodos, gerentes que podem estar envolvidos ou que têm seus próprios interesses em jogo, relatórios que passam por 5 pessoas diferentes antes de chegar até você. E se você descesse lá, se visse as coisas com seus próprios olhos, se você estivesse no meio da operação, vendo como as coisas realmente funcionam no dia a dia? Que tipo de sugestão absurda é essa? Roberto balançou a cabeça, incrédulo. Nenhuma absurda. Muito pelo contrário, é genial. Olha, me responde uma coisa. Você já frequentou pessoalmente o departamento de logística em quanto tempo?
Anos, não é? Ricardo tinha razão. E Roberto sabia disso. Ele havia se tornado tão afastado da operação cotidiana, tão distante do chão de fábrica, que praticamente vivia em seu escritório de executivo no 30º andar. Assistia apenas a reuniões formais e frias, recebia relatórios impressos em papel caro, tomava decisões do topo da pirâmide sem nunca sujar as mãos. Aquele era exatamente o tipo de ambiente onde um ladrão inteligente prosperaria, onde alguém poderia operar nas sombras sem nunca ser visto. "Você quer que eu me disfarce?" perguntou Roberto, ainda processando a loucura do que Ricardo estava sugerindo. "Você quer que eu, Roberto Santana, CEO de uma empresa multimilionária, me disfarce de funcionário comum? Quer dizer, por que não?" Ricardo se inclinou para a frente, os olhos brilhando com entusiasmo. "Você contrata um gerente respeitável temporário para assumir suas funções. Você aparece como um novo funcionário transferido de uma filial distante. Você tem um rosto que mudou bastante desde a última vez que apareceu pessoalmente lá embaixo. Uma barba diferente, óculos que você nunca usou, roupas normais de trabalhador. Ninguém vai te reconhecer, Roberto. Ninguém." E foi assim que começou a loucura. Aquela ideia absurda, maluca, completamente fora do normal, que mudaria a vida de Roberto Santana para sempre. Durante 2 semanas inteiras, Roberto se preparou meticulosamente para aquela que seria a maior atuação de sua vida. Ele cresceu uma barba cerrada, deixando os pelos cobrirem seu rosto de uma forma que nunca havia permitido antes. Nos primeiros dias, coçava terrivelmente. Ele se olhava no espelho e mal se reconhecia. O homem refinado, sempre perfeitamente barbeado, estava desaparecendo. No lugar dele, surgia alguém diferente, alguém mais rude, mais comum. Começou a usar óculos com lentes que não eram tão poderosas quanto pareciam, mas que mudavam completamente a forma do seu rosto. Óculos simples, de armação grossa, do tipo que você encontra em qualquer ótica popular. Trocou seus ternos de $1000, aqueles ternos italianos feitos sob medida que caíam perfeitamente no corpo, por camisetas básicas de algodão e calças jeans desbotadas. Guardou seus sapatos de couro legítimo e calçou tênis simples. Ricardo arranjou toda a documentação falsa necessária, criando uma identidade completa, detalhada, convincente para um tal Bruno Costa. Supostamente, um operário com experiência em logística que havia sido transferido de uma filial em São Paulo. A transformação era impressionante. Quando Roberto se olhava no espelho agora, ele via Bruno. Não via mais o CEO bilionário. Via um trabalhador comum, cansado, tentando sobreviver. Quando finalmente desceu do carro naquela segunda-feira de manhã, não seu carro importado, mas um carro popular alugado, e entrou pelo portão do galpão de distribuição, Roberto sentiu algo que não havia sentido em muitos anos. Nervosismo genuíno. Ninguém o reconheceu. O gerente do turno, um homem chamado Marcos, que havia trabalhado para a empresa por 15 anos, simplesmente estendeu a mão de forma casual. "Bem-vindo à logística, Bruno. Você vai trabalhar na seção de inventário com a Manuela. Ela é uma das melhores que temos aqui. Você vai aprender muito com ela." Foi nesse exato momento, nesse segundo preciso, que Roberto viu Manuela pela primeira vez. E tudo mudou. Manuela emergiu de trás de uma pilha de caixas com um tablet na mão, completamente concentrada no que estava fazendo. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo prático, alguns fios rebeldes escapando e emoldurando seu rosto. Ela usava o uniforme padrão da empresa, uma camiseta cinza simples com o logo bordado, calça jeans e tênis confortável. Nada de especial. Nada de extraordinário, mas havia algo nela que transcendia completamente a monotonia do dia a dia. Seus olhos eram de um verde acinzentado luminoso,
inteligentes, vivos, cheios de uma intensidade que Roberto raramente via em qualquer pessoa. Eles continham uma inteligência que Roberto reconheceu imediatamente, aquele tipo de inteligência natural que não vem de diplomas ou escolas caras, mas de dentro. Ela não era apenas bonita, ela era notável, ela tinha presença. Ela tinha algo que fazia você querer olhar de novo, querer saber mais, querer entender quem era aquela pessoa. Oi, eu sou Manuela, ela disse, levantando os olhos do tablet e estendendo a mão com um sorriso genuíno, caloroso, sem nenhuma pretensão. Sua voz era melodiosa, suave, com um sotaque ligeiro que sugeria que ela não havia nascido na capital, mas em alguma cidade do interior. Havia uma honestidade naquela voz que Roberto achou imediatamente cativante. Você vai me ajudar com os registros de hoje? Roberto sentiu sua mão desaparecer na dela por um momento a mais do que seria estritamente necessário. A mão dela era pequena, mas firme. O aperto era confiante. Ela havia notado. Seria possível que ele, um homem que havia conquistado impérios financeiros, que havia negociado com os empresários mais poderosos do país, estivesse reagindo dessa forma a um simples aperto de mão? Claro, respondeu ele, consciente de que precisava agir como um funcionário normal, não como um CEO fascinado. Sou o Bruno, transferência de São Paulo. Bem-vindo, disse Manuela. E sua atenção já havia se voltado para o tablet novamente, completamente profissional. Então temos uma discrepância nos registros do setor C. As quantidades não batem com as entradas do sistema. Você poderia ajudar a verificar as caixas fisicamente? Preciso de alguém para conferir enquanto eu atualizo o sistema. E assim começou o dia de trabalho de Roberto Santana como Bruno Costa. Enquanto ele e Manuela passavam pelas fileiras intermináveis de caixas, verificando números de série e quantidades, conferindo item por item com paciência meticulosa, ele descobriu algo completamente inesperado. Ela era não apenas inteligente, mas apaixonada por seu trabalho, genuinamente apaixonada. Ela sabia exatamente onde cada item deveria estar, como se tivesse um mapa mental completo de todo o galpão. Ela notava inconsistências que outros passariam despercebidos sem pensar duas vezes. Ela fazia perguntas inteligentes, questionava processos, sugeria melhorias. Você trabalha aqui há quanto tempo? Perguntou Roberto, enquanto anotava os números que ela ditava com precisão. 5 anos, respondeu Manuela. Comecei como temporária durante as festas de final de ano, e quando demonstrei competência, me ofereceram um lugar permanente. Agora sou supervisora desta seção. É um bom trabalho. Um bom trabalho. Para ela, aquilo era um bom trabalho. Roberto pensou em seu escritório no 30º andar, em seus carros importados, em suas propriedades ao redor do mundo. Tudo isso era seu, e enquanto observava Manuela trabalhar com concentração e dedicação, ele sentiu uma estranha lacuna em sua vida. Você gosta disso? De trabalhar aqui? Perguntou ele, tentando não parecer demasiado curioso. Gosto de fazer bem o que faço, ela respondeu finalmente, com uma simplicidade honesta. Gosto de saber que estou contribuindo para algo maior que eu. Que quando eu faço o meu trabalho direito, a empresa funciona melhor. Os produtos chegam aos clientes no prazo, as pessoas recebem o que pediram. Pode parecer pequeno, insignificante até, mas não é. Minha mãe trabalhou a vida toda em trabalhos semelhantes, então eu respeito muito o valor do trabalho honesto, sabe? Do trabalho que você faz com as próprias mãos. Ela sorriu e havia uma luz genuína nos olhos dela. Além disso, continuou Manuela, as pessoas aqui são boas. A gente se ajuda. Quando alguém está passando por dificuldade, a gente faz vaquinha, leva comida, dá apoio emocional. É como uma família pequena, sabe? Não é perfeito, claro que não.
O salário podia ser melhor, os benefícios também. Mas é honesto, é real, e isso vale muito. À medida que os dias passavam um após o outro, Roberto construiu uma rotina com Manuela que se tornou a melhor parte do seu dia. Eles chegavam juntos no turno matutino, trabalhavam lado a lado durante horas, almoçavam juntos na cantina simples da fábrica, onde ela o apresentava aos outros funcionários com orgulho, como se ele fosse realmente parte da equipe. Gradualmente, sem perceber exatamente quando aconteceu, ele estava se tornando parte daquele pequeno mundo, parte daquela família. E, gradualmente, sua busca pelo ladrão estava começando a revelar algo completamente inesperado. Ele estava se apaixonando. Mas Roberto não havia esquecido por que estava ali. Ele havia acessado sutilmente os registros de acesso ao servidor, usando todo o conhecimento técnico que havia adquirido ao longo dos anos construindo aquele império. Havia um padrão claro, inegável. As transferências suspeitas ocorriam sempre após as 23 horas da noite, quando o galpão estava praticamente vazio, quando apenas 2 pessoas estavam regularmente no turno da noite. Um era o segurança, um homem chamado Felipe, que havia trabalhado ali por apenas 8 meses. Novo demais para ter construído lealdade real. Novo demais para ser completamente confiável. O outro era o gerente do turno, Marcos. O mesmo Marcos que o havia recebido no primeiro dia. Mas havia algo que não se encaixava perfeitamente. Os números não batiam com nenhum deles especificamente. As transferências eram sofisticadas demais, complexas demais. Envolviam conhecimento de sistemas financeiros que nem Felipe nem Marcos pareciam ter. Era como se houvesse um terceiro ator envolvido. Alguém mais inteligente. Alguém com acesso aos sistemas administrativos. Alguém dentro do escritório. Roberto começou a observar Arthur Menezes com mais atenção. Arthur era o gerente sênior do administrativo. Todos o adoravam. Ele sempre tinha um sorriso fácil, sempre lembrava os aniversários dos funcionários, sempre organizava as confraternizações, sempre parecia genuinamente se importar com as pessoas. Mas havia algo nos olhos dele que Roberto reconhecia, porque ele mesmo já havia tido aquele olhar, a fome por mais, a ambição que nunca se satisfaz, o brilho perigoso de alguém que quer sempre mais, não importa o custo. Na terça-feira da segunda semana, Roberto presenciou algo revelador. Estava no corredor que ligava o galpão ao edifício administrativo quando viu Arthur saindo da sala de arquivos com uma pasta debaixo do braço. Eram 7:30 da noite. Aquela sala deveria estar trancada. Ninguém deveria estar lá naquela hora. Arthur olhou ao redor rapidamente, nervosamente, como se estivesse verificando se alguém estava vendo. E então caminhou rapidamente em direção ao estacionamento. Roberto esperou Arthur desaparecer completamente de vista e então usou seu acesso master, que havia programado discretamente no sistema antes de começar sua infiltração, para verificar os logs de acesso. Arthur havia entrado na sala de arquivos 17 vezes no último mês, sempre após as 7 da noite, sempre sozinho, sempre por períodos curtos. O que ele estava fazendo ali? No dia seguinte, Roberto conseguiu acesso aos documentos que Arthur havia consultado. Eram todos relacionados a fornecedores. Fornecedores antigos, contratos encerrados, notas fiscais de anos anteriores. Fornecedores. Roberto sentiu um clique na mente. As peças começando a se encaixar. Ele investigou mais profundamente, usando recursos que eram tecnicamente ilegais, mas que ele não se importava em usar. E foi aí que encontrou a verdade. 3 dos fornecedores que Arthur havia consultado não existiam de verdade. Ou melhor, existiam no papel. Tinham CNPJs válidos, endereços registrados, documentação aparentemente legítima. Mas quando Roberto investigou mais a fundo, descobriu que os endereços eram falsos.
Os CNPJs haviam sido criados recentemente. Não havia funcionários reais, não havia histórico de operações, além dos contratos com a empresa de Roberto. Eram empresas fantasmas. Arthur estava criando fornecedores falsos, aprovando pagamentos para eles e embolsando o dinheiro. E Felipe, o segurança, estava cobrindo os rastros digitais, apagando logs de acesso e adulterando registros de câmeras. Era engenhoso, era audacioso e teria funcionado perfeitamente se Roberto não estivesse ali, no chão de fábrica, vendo tudo com seus próprios olhos. Naquela quinta-feira à noite, quando Roberto estava prestes a deixar o galpão, exausto de um dia inteiro de trabalho físico que seu corpo não estava acostumado a fazer, Manuela o interceptou fora do edifício. O pôr-do-sol pintava o céu de laranja e rosa, criando uma luz dourada e mágica, e ela estava lindíssima à sua luz. O cabelo estava solto agora, caindo sobre os ombros em ondas naturais, e ela parecia nervosa, mordendo o lábio inferior de uma forma que era tanto adorável quanto perturbadora. «Ei, Bruno!» ela chamou, respirando um pouco acelerado, como se tivesse corrido para alcançá-lo antes que ele fosse embora. «Você tem tempo para conversar comigo? É importante.» «Claro», disse Roberto, seu coração acelerando por razões que nada tinham a ver com investigações criminais. «Sempre tenho tempo para você. O que aconteceu?» «Eu estava revisando os arquivos antigos», começou Manuela, olhando ao redor nervosamente, como se verificando se alguém estava ouvindo, se alguém estava prestando atenção. «Sabe aquela discrepância que a gente encontrou na semana passada? As 7 unidades faltando?» «Sim, lembro.» «Então, eu não consegui parar de pensar nisso. Fui mais fundo. Comecei a olhar os registros dos últimos 2 anos inteiros. E encontrei um padrão, Bruno. Um padrão que me assustou muito.» Roberto sentiu seu corpo inteiro ficar tenso, cada músculo se preparando para o que viria a seguir. Que tipo de padrão? Pequenas discrepâncias. Sempre pequenas, nunca o suficiente para levantar bandeira vermelha, nunca o suficiente para alguém investigar seriamente. 5 unidades aqui, 10 ali, 3 acolá. Mas quando você soma tudo ao longo de 2 anos, são milhares de unidades faltando, Bruno. Milhares. E isso representa milhões de reais. Ela abriu o tablet que estava carregando e mostrou para ele. Havia uma planilha extremamente detalhada, com datas, produtos, quantidades, valores. O trabalho de investigação era impressionante, profissional, meticuloso. «E tem mais», continuou Manuela, deslizando a tela com dedos trêmulos. «Eu cruzei essas discrepâncias com os registros financeiros que eu consegui acessar. Não deveria ter acesso, eu sei. Mas a senha do sistema é ridiculamente fácil de descobrir se você presta atenção. E descobri que sempre que há uma discrepância grande de estoque, há também um pagamento para um fornecedor que eu nunca ouvi falar. Fornecedores com nomes genéricos, suspeitos, tipo Soluções Logísticas ABC ou Transportes XYZ Ltda. E quando eu tentei pesquisar essas empresas online, procurar endereço, telefone, qualquer coisa, nada. Simplesmente não existem. Roberto sentiu seu corpo inteiro ficar gelado, como se alguém tivesse jogado água fria nele. Ela havia descoberto. Sua funcionária brilhante, dedicada, incansável, a mulher por quem estava começando a desenvolver sentimentos irracionais e intensos, havia descoberto a fraude sozinha. Ela havia feito exatamente o tipo de análise detalhada que um detetive profissional faria. «Manuela, isso é sério, muito sério. Você entende o que isso significa?» «Eu sei», ela disse, a voz tremendo ligeiramente, mas não de medo, de raiva, de indignação. «Por isso que eu estou te contando. Eu não sei em quem confiar, Bruno. Não posso ir para o Marcos porque... E se ele estiver envolvido, não posso ir para o RH porque eles vão querer saber como eu consegui acesso aos registros financeiros e eu posso ser demitida por isso. Eu confio em você, Bruno.
Não sei por quê. A gente se conhece há tão pouco tempo, mas eu confio. Você parece honesto, real. Aquelas palavras foram como uma faca afiada direto no coração de Roberto. Ela confiava nele. Confiava em uma mentira. Confiava em alguém que estava enganando ela desde o primeiro segundo. Por que você não deixou para lá? Perguntou ele suavemente, embora já soubesse a resposta, porque ele já conhecia o coração dela. Porque é desonesto, respondeu Manuela com uma clareza moral que era absolutamente cristalina, inabalável. E porque a desonestidade prejudica as pessoas. Prejudica os funcionários que trabalham aqui honestamente, que acordam às 5 da manhã, que pegam 2 ônibus, que se esforçam todos os dias, que fazem tudo certo. Prejudica a empresa, que podia investir esse dinheiro em benefícios melhores, salários mais justos, equipamentos mais seguros, condições melhores de trabalho. Minha mãe sempre me ensinou que integridade não é negociável, que você pode ser pobre, pode não ter nada material, mas se você tem sua integridade, você tem tudo. E eu acredito nisso com cada fibra do meu ser. Naquele momento, sob o pôr do sol, com Manuela olhando para ele com uma expectativa sincera e um senso de justiça inabalável, Roberto Santana percebeu que havia um problema. O problema não era apenas descobrir quem estava roubando. O problema era que ele estava se apaixonando por uma mulher que não tinha ideia de quem ele realmente era. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Roberto. Ele já tinha quase certeza. O responsável por tudo era Arthur Menezes, o homem que todos admiravam sem questionar. O homem que organizava as confraternizações de fim de ano com tanto entusiasmo. O homem que lembrava o nome dos filhos de cada funcionário, que perguntava sobre a saúde das mães, que doava para causas beneficentes e postava fotos nas redes sociais para todos verem como ele era generoso. Arthur havia criado uma teia sofisticada, complexa, quase perfeita, fornecedores fantasmas com documentação aparentemente legítima, notas fiscais falsas, mas extremamente convincentes, desvios que pareciam simples erros de arredondamento quando vistos individualmente, mas que somavam milhões quando vistos em conjunto ao longo do tempo. Mas Roberto ainda precisava da prova final, a prova irrefutável, incontestável, que pudesse ser usada em tribunal. Mais alguns dias, talvez uma semana. Ele estava perto, tão perto que podia sentir, e cada dia a mais significava afundar ainda mais no que sentia por Manuela. À noite, no pequeno apartamento que alugara para manter a farsa, deitado naquela cama desconfortável que fazia suas costas doerem, Roberto fitava o teto rachado e pensava nela, sempre nela. Ele, que já havia tido ao seu lado as mulheres mais belas e desejadas do país, modelos que desfilavam em Milão e Paris, atrizes premiadas que apareciam nas capas de revistas internacionais, herdeiras que frequentavam os mesmos círculos sociais de elite que ele, nunca havia sentido algo nem remotamente parecido com o que sentia por Manuela. Nunca perdera o sono por ninguém. Nunca acordara no meio da noite pensando em alguém. Nunca sentira o peito apertar só de lembrar um olhar, uma voz dizendo "Bom dia, Bruno", com aquele sotaque suave do interior, aquele sorriso genuíno que iluminava o dia inteiro. Eu já tive tudo o que o dinheiro pode comprar, pensava Roberto, quase rindo da ironia cruel e amarga da situação. Carros importados, casas em 3 países, roupas de grife, viagens para qualquer lugar do mundo, mulheres deslumbrantes. E nenhuma delas, absolutamente nenhuma, chegou aos pés do que essa mulher de uniforme simples faz comigo. Na segunda-feira da 3ª semana, Arthur apareceu no galpão para a reunião mensal com os funcionários. Era uma tradição que ele havia instituído há alguns anos,
Uma vez por mês, ele descia do escritório administrativo confortável para se conectar com o pessoal do chão de fábrica, como ele sempre dizia, com aquele sorriso caloroso e falso. Arthur chegou impecável, como sempre. Terno cinza perfeitamente cortado, provavelmente italiano, gravata azul de seda, sapatos brilhando como espelhos. Cabelo grisalho nas têmporas, dando-lhe um ar distinto, confiável. Sorriso fácil e caloroso que não chegava aos olhos. Todos se reuniram na área de descanso. Cerca de 40 funcionários, cansados de um dia de trabalho, mas educadamente atentos. Arthur ficou em pé na frente, as mãos nos bolsos, o sorriso nunca vacilando, nunca parecendo falso para quem não sabia procurar. Pessoal, obrigado por dedicarem alguns minutos do tempo precioso de vocês para essa conversa, começou ele, a voz suave e amigável. Eu sei que vocês têm muito trabalho, então vou ser breve e direto. Quero falar sobre o momento que a empresa está passando. Ele pausou dramaticamente, deixando o silêncio pesar no ar. Como vocês sabem, a economia do país não está fácil. Inflação alta, juros nas alturas, consumo em baixa. E isso afeta a todos nós, de cima a baixo. A empresa está passando por alguns ajustes necessários, alguns sacrifícios temporários, para garantir que continuemos competitivos e, mais importante, que continuemos existindo, que continuemos gerando empregos. Murmúrios preocupados começaram a se espalhar entre os funcionários, rostos tensos, olhares nervosos trocados. Então, infelizmente, continuou Arthur, fazendo uma expressão de pesar que parecia ensaiada, vamos precisar de alguns sacrifícios temporários de todos. Vamos precisar de esforço extra. Algumas horas não remuneradas quando necessário. Redução temporária no vale alimentação de R$ 200 para R$ 150. E o congelamento de promoções e aumentos salariais pelos próximos 6 meses. Sei que é difícil, sei que pesa no bolso de vocês, mas é necessário para a sobrevivência da empresa. O murmúrio ficou mais alto, mais agitado, rostos visivelmente preocupados. Alguns funcionários trocando olhares nervosos, calculando mentalmente quanto aquilo ia afetar suas vidas, suas contas, suas famílias. Mas quero que vocês saibam, continuou Arthur, a voz ficando mais suave, mais íntima, quase paternal, que eu luto por vocês lá em cima, todos os dias, nas reuniões de diretoria, eu sou a voz de vocês. Eu sei o quanto vocês trabalham duro. Eu sei o quanto vocês se dedicam, o quanto vocês se sacrificam. E eu faço tudo o que posso, absolutamente tudo, para proteger vocês. Confiem em mim, eu estou do lado de vocês. Aplausos. Não entusiasmados, não alegres, mas educados e obedientes. Todos aplaudiram, porque era o que se esperava deles, exceto Manuela. Roberto viu ela ficar parada, os braços cruzados firmemente sobre o peito, o rosto fechado, a mandíbula travada. E então, para o choque silencioso de todos ao redor, ela ergueu a mão. O galpão inteiro pareceu congelar. Arthur a viu, e o sorriso dele vacilou por uma fração de segundo, um micromomento de irritação atravessando seu rosto antes de voltar. Sim, Manuela, disse ele, a voz ainda suave, mas com uma borda afiada que poucos perceberam. Com todo o respeito, Sr. Arthur, ela disse, a voz firme, mas educada, controlada, mas cheia de uma raiva contida. Isso acontece todo ano. Todo santo ano a mesma história. A economia está difícil. Precisamos apertar os cintos, sacrifícios temporários, que nunca são realmente temporários. Mas os lucros da empresa só aumentam. Eu vi os relatórios anuais públicos. A empresa teve lucro recorde ano passado. Lucro recorde. E mesmo assim, os benefícios dos funcionários diminuem, os salários ficam congelados ano após ano. As condições de trabalho pioram. Quando exatamente vamos ver um retorno real para quem realmente faz a empresa funcionar?
Para quem acorda às 5 da manhã, pega 2 ônibus, trabalha 8, 9, 10 horas por dia. Silêncio absoluto. Arthur sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Havia algo frio ali agora, algo perigoso, algo que prometia consequências. Manuela, sempre tão combativa, sempre tão apaixonada, disse ele, a voz gotejando com descendência. Eu admiro sua paixão, eu admiro mesmo. É bonito ver alguém tão dedicado, mas você precisa entender uma coisa. Quem está no chão, no dia a dia operacional, nem sempre enxerga o quadro completo. Há complexidades financeiras que você não entende, estratégias de longo prazo que vão além do seu conhecimento, questões macroeconômicas que são muito mais complicadas do que parecem. Deixe que eu cuido da estratégia lá em cima, está bem? Você cuida do seu trabalho aqui embaixo, que é conferir estoque. Cada um no seu lugar. Risos constrangidos de alguns funcionários, aquele tipo de riso nervoso que vem do desconforto. Alguém sussurrou, deixa pra lá, Manuela, não vale a pena. Outro balançou a cabeça como se ela tivesse cometido um erro terrível, como se tivesse assinado sua própria sentença. Manuela abaixou a cabeça, o rosto vermelho. Roberto não sabia se era de raiva ou de vergonha. Provavelmente ambos, misturados em uma emoção dolorosa e humilhante. Pela primeira vez, Roberto viu claramente o quanto aquilo a machucava. Ser vista como a reclamona, a problemática, a que não sabe ficar quieta, a que não conhece seu lugar. Ser diminuída publicamente, humilhada na frente de todos os colegas por defender o que era justo. Por ter coragem de falar a verdade que todos pensavam, mas ninguém ousava dizer. A reunião terminou logo depois, o clima pesado e desconfortável. As pessoas se dispersaram rapidamente, voltando aos seus postos, evitando olhar para Manuela, como se ela tivesse uma doença contagiosa. Manuela saiu rapidamente, o rosto ainda vermelho, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas que ela se recusava a deixar cair. Roberto a seguiu sem pensar 2 vezes. No almoço, Manuela sentou sozinha num canto isolado da cantina, longe de todos. Normalmente ela sentava no meio, rodeada de colegas, rindo e conversando. Mas hoje ela estava sozinha, olhando para o prato de comida sem realmente ver, sem realmente comer. Roberto hesitou por apenas 1 segundo antes de ir até lá. Ele se sentou ao lado dela, sem pedir permissão, sem dizer nada. Apenas sentou e deixou o ombro encostar levemente no dela. Um toque sutil, mas reconfortante. Ficaram assim por longos minutos. Apenas sentados lado a lado, em silêncio, enquanto o barulho da cantina continuava ao redor deles, como se nada tivesse acontecido. Você foi corajosa, disse Roberto finalmente, quase num sussurro, virando levemente o rosto em direção a ela. Ou estúpida, respondeu Manuela, a voz baixa, cansada, derrotada. Às vezes acho que devia aprender a calar a boca, que devia ser como todo mundo, abaixar a cabeça, aceitar tudo, não fazer ondas. Seria mais fácil, seria mais seguro. Nunca, respondeu Roberto, com uma intensidade que o surpreendeu, que veio de um lugar profundo dentro dele. Nunca faça isso. Você é a única pessoa aqui que tem coragem de falar a verdade. A única que não tem medo de defender o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando tem consequências. Se você se calar, quem vai falar? Quem vai defender essas pessoas? Ela virou o rosto devagar e olhou para ele. Pela primeira vez, o olhar durou mais do que o necessário. Havia algo ali, gratidão, confiança, e algo mais que nenhum dos dois ousava nomear. Obrigada, Bruno, ela sussurrou, e a voz dela estava carregada de emoção. Por estar aqui, por não me julgar, por me ver. Roberto sentiu o coração apertar dolorosamente no peito. Ela o via como Bruno, como um igual,
como alguém que entendia porque vivia a mesma vida, enfrentava as mesmas dificuldades, conhecia as mesmas lutas. E tudo era mentira. Na quarta-feira veio o castigo. Arthur precisava descarregar um caminhão fora de hora. Um caminhão grande, pesado, cheio de caixas. E como punição velada, sutil, mas clara pela reunião de segunda-feira, ele designou apenas 2 pessoas para o serviço. Manuela e Bruno, sozinhos. No sol escaldante das 2 da tarde, quando o calor era insuportável, quando o galpão virava um forno. Normalmente, esse tipo de trabalho era feito por uma equipe de 5 ou 6 pessoas, mas não hoje. Hoje era uma punição disfarçada de necessidade operacional. Caixas pesadas, suor escorrendo, poeira grudando na pele molhada. O calor era sufocante, opressivo, tornando cada respiração difícil. Eles trabalharam em silêncio por quase 1 hora, os corpos exaustos, os músculos gritando de dor. Então Manuela escorregou. Ela estava carregando uma caixa particularmente pesada, os braços tremendo de esforço, quando o pé dela escorregou em uma poça no chão. Ela caiu de joelhos com um som seco, doloroso, a caixa caindo ao lado dela com um estrondo. Roberto largou tudo imediatamente e correu até ela, o coração disparado de preocupação. "Você está bem? Machucou? Deixa eu ver", disse ele, ajoelhando-se ao lado dela, as mãos já verificando se ela estava ferida. Ela fez que sim com a cabeça, mas os olhos estavam marejados. Não de dor física, Roberto percebeu. A dor era mais profunda, mais emocional. "Eu odeio me sentir tão pequena", sussurrou Manuela, a voz quebrando, as lágrimas finalmente começando a cair. "Odeio que achem que a gente não vale nada, que somos descartáveis, que podem nos humilhar, nos punir, nos tratar como lixo, e a gente tem que aceitar porque precisa do emprego. Eu odeio isso, Bruno. Eu odeio tanto." Roberto se abaixou completamente ao lado dela, sem se importar com a sujeira, com o suor, com nada. Ele segurou delicadamente o braço dela, o toque suave, mas firme. "Você nunca será pequena, Manuela", disse ele, a voz rouca de emoção. "Nunca. Você é a pessoa mais forte, mais corajosa, mais íntegra que eu já conheci na minha vida. E qualquer um que não vê isso é cego, completamente cego." Ela olhou para ele. Realmente olhou. O rosto sujo de poeira e suor, o cabelo grudado na testa, o uniforme manchado, os joelhos ralados da queda. E naquele momento, naquele segundo preciso, Roberto teve certeza absoluta de algo que já suspeitava há dias. Ele nunca havia visto mulher mais bonita em toda a sua vida. Não nas passarelas de moda. Não nas capas de revista, não nos eventos de gala. Ali, no chão sujo de um galpão, exausta e vulnerável, Manuela era a coisa mais linda que ele já tinha visto. Sexta-feira à noite. O galpão estava completamente vazio. As luzes fluorescentes já meio apagadas, só uma faixa de luz fria cortando o corredor de prateleiras. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o zumbido das lâmpadas e o coração deles batendo. Então Manuela largou o tablet sobre a caixa com um estalo seco que ecoou pelo galpão vazio. Ela virou-se para ele lentamente, muito lentamente, o peito subindo e descendo rápido demais, a respiração acelerada, os olhos verdes acinzentados brilhando de um jeito que Roberto nunca tinha visto antes. Havia algo diferente no ar, algo elétrico, algo inevitável. "Bruno, eu não aguento mais", disse ela, a voz rouca, carregada de emoção reprimida. Roberto sentiu o corpo inteiro reagir antes mesmo de entender o que estava acontecendo. "Não aguenta o quê?", perguntou ele, mas já sabia. Já sentia no ar, na forma como ela o olhava, na forma como respirava. Ela deu 2 passos em direção a ele. 2 passos que pareceram uma eternidade. "Fingir que quando você encosta em mim por acidente, eu não tremo inteira", disse ela,
as palavras saindo em uma torrente, como se ela tivesse guardado isso por tempo demais. Fingir que quando você ri, eu não quero te beijar ali mesmo, na frente de todo mundo. Fingir que quando você olha para mim daquele jeito, eu não sinto meu coração disparar. Fingir que eu durmo pensando em outra coisa que não seja você, que eu acordo pensando em outra coisa que não seja você. Eu não aguento mais fingir, Bruno. As palavras saíram dela como uma confissão que doía e aliviava ao mesmo tempo. Roberto engoliu em seco, o coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que ela podia ouvir. Olhando aquela mulher linda à sua frente, com os olhos verdes acinzentados, cheios de desejo e medo ao mesmo tempo, vulnerável e corajosa, ele não conseguiu mais se segurar. Não conseguiu mais manter a distância, não conseguiu mais fingir que não sentia o mesmo. Ele avançou devagar, mas decidido, as mãos indo direto para a cintura dela, puxando-a suavemente, mas com firmeza, com intenção clara, até que não restasse nenhum espaço entre os dois corpos. Manuela soltou um suspiro trêmulo, as mãos subindo até o peito dele, agarrando a camiseta com força, como se precisasse se segurar no mundo, como se suas pernas não fossem mais capazes de sustentá-la sozinha. Os lábios deles se encontraram. Foi um beijo lento no começo, quase hesitante, como quem tem medo de quebrar algo precioso. Mas logo se tornou profundo, urgente, cheio de semanas de desejo reprimido. Manuela inclinou a cabeça, rendendo-se completamente ao beijo, e Roberto a apertou mais contra si, sentindo cada curva do corpo dela contra o seu. Uma das mãos dele subiu até a nuca dela, os dedos se perdendo no cabelo que escapava do rabo de cavalo, enquanto a outra permanecia firme na cintura, como se nunca mais fosse soltar. O mundo desapareceu. Só existia o calor, o gosto, o som da respiração dos dois se misturando. Quando finalmente se afastaram, só o suficiente para respirar, estavam ofegantes, as testas encostadas, os olhos ainda fechados. Eu estou apaixonada por você, sussurrou Manuela, a voz tremendo de emoção. Completamente, e isso me assusta tanto. Roberto fechou os olhos com mais força, o coração apertado de culpa e de amor ao mesmo tempo, duas emoções opostas rasgando-o por dentro. Eu também estou apaixonado por você, respondeu rouco, mais do que já estive por qualquer pessoa na vida. Ela sorriu contra os lábios dele, um sorriso pequeno, lindo, vulnerável. E então ele a beijou de novo, mais devagar dessa vez, mais profundo, como quem quer guardar cada segundo na memória para sempre, porque ele sabia que, quando a verdade viesse à tona, esse momento seria a única coisa que ainda valeria a pena lembrar. Nos 5 dias seguintes, o mundo pareceu suspenso em um fio muito fino, delicado, prestes a se romper a qualquer momento. Roberto continuava indo ao galpão todos os dias, mas agora cada segundo era uma mistura agridoce de felicidade e pânico. Eles roubavam toques discretos, sempre que podiam, os dedos dele roçando os dela ao entregar uma prancheta, demorando 1 segundo a mais do que o necessário, o joelho encostando no dela embaixo da mesa da cantina durante o almoço. Um olhar demorado demais, carregado de significado, quando ninguém estava vendo. Um sorriso secreto que era só deles. Depois do expediente, ficavam até mais tarde, sentados no chão do setor C, conversando em voz baixa, enquanto o céu lá fora mudava de cor. Manuela abriu o coração como nunca havia feito com ninguém. Minha mãe limpou casas a vida inteira para me criar sozinha. Eu estudava de madrugada, trabalhava aos sábados. Fiz 2 anos de administração na Federal, mas quando ela ficou doente tive que parar. Agora voltei a fazer à noite, uma matéria por semestre. É lento, mas é meu. Ela sorriu com orgulho, os olhos brilhando. Um dia eu vou dar para ela o que ela nunca teve. Descanso, segurança, um apartamento com elevador para ela não precisar mais subir escada com sacola. Ela merece.
Roberto escutava em silêncio, sentindo cada palavra como uma facada lenta. Quanto mais verdadeira ela era, maior ficava a mentira dele. Enquanto isso, Arthur estava ficando mais ousado. Roberto descobriu que ele havia criado 3 novos fornecedores fantasmas só naquela semana. As transferências estavam aumentando. 200 mil. 300 mil. 500 mil de uma vez só. Arthur estava ficando ganancioso. E gente gananciosa comete erros. Na quinta-feira à noite, Roberto finalmente conseguiu a prova que precisava. Usando câmeras escondidas que havia instalado discretamente no escritório administrativo, ele filmou Arthur transferindo dinheiro para uma conta offshore, rindo ao telefone com alguém dizendo: "Esses idiotas nunca vão descobrir. O dono nem sabe que eu existo." Roberto assistiu ao vídeo 3 vezes com a mandíbula travada de raiva. Arthur não apenas estava roubando, estava zombando dele. Estava zombando de todos os funcionários honestos que acordavam cedo, trabalhavam duro e confiavam que a empresa os trataria com justiça. Naquela mesma noite, Roberto enviou tudo para Ricardo. Vídeos, documentos, registros bancários, tudo. Por e-mail criptografado. Ricardo apareceu no galpão disfarçado de forma quase ridícula. Boné puxado até os olhos, óculos escuros dentro do prédio, jaqueta velha que ele claramente nunca usaria normalmente. Eles se encontraram no estacionamento vazio, longe de câmeras, longe de ouvidos curiosos. "As provas que você mandou são ouro puro, Roberto", disse Ricardo, a voz baixa, mas urgente. "Irrefutáveis. A polícia já tem mandado de prisão sendo preparado. Arthur e Felipe serão presos na segunda-feira de manhã. Você precisa sair daqui antes disso. Acabou. A missão acabou." "Mais um fim de semana", pediu Roberto, a voz cansada, derrotada. "Só mais 2 dias, por favor." Ricardo bufou, balançando a cabeça com descrença. "Você é bilionário, Roberto. Você é o dono de tudo isso. Está apaixonado por uma mulher que ganha salário mínimo e estuda à noite. Conta a verdade para ela agora, antes que seja tarde demais. Leva ela para sua cobertura, mostra quem você realmente é, dá um apartamento para a mãe dela, paga a faculdade dela, resolve tudo com dinheiro e pronto." Roberto balançou a cabeça lentamente, os olhos marejados. "Não é sobre dinheiro, Ricardo. Nunca foi sobre dinheiro. Quando estou com ela, eu sou uma pessoa melhor. Eu me importo com coisas que importam de verdade. Eu me esforço não para ganhar mais, mas para ser mais. Eu sou real. Pela primeira vez na vida, eu me sinto real. Não sou o CEO, não sou o bilionário, não sou o herdeiro. Sou só eu. E ela gosta de mim, do verdadeiro eu, não do que eu tenho." Ricardo olhou para o amigo como quem olha para um homem perdido, afogando-se e recusando a corda. "Você está vivendo uma fantasia, Roberto, e fantasias acabam, sempre acabam. E quando essa acabar, vai doer muito." "Eu sei", sussurrou Roberto. "Eu sei." Ele tinha razão. A fantasia estava prestes a acabar, e a dor seria insuportável. Na sexta-feira de manhã, Manuela chegou ao galpão visivelmente perturbada. "Bruno, você precisa ver isso", disse ela, puxando-o para um canto isolado. Ela abriu o tablet e mostrou uma planilha. "Eu estava conferindo os registros de horas extras do mês passado. Arthur aprovou o pagamento de horas extras para 15 funcionários, mas eu conferi com o RH. Desses 15, 8 nem existem. São nomes falsos. E o dinheiro foi depositado em contas que... Olha isso." Ela ampliou a tela. As contas tinham o mesmo banco, a mesma agência e números sequenciais. "Isso não é coincidência", disse Manuela, a voz baixa, mas firme. "Arthur está criando funcionários fantasmas e embolsando o pagamento das horas extras deles." Roberto sentiu uma onda de orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Orgulho porque ela era brilhante, incansável e justa. Tristeza porque ele sabia que em poucos dias tudo iria desmoronar.
Você vai denunciar? Perguntou ele. Vou. Hoje mesmo. Vou direto pro RH e depois pro jurídico se for preciso. Não me importo se o Arthur é poderoso. Isso é roubo, e roubo machuca todo mundo aqui. Ela olhou para ele com aqueles olhos verdes acinzentados, cheios de determinação. Você me apoia? Roberto segurou a mão dela. Sempre. Mas por dentro ele sabia. Não haveria tempo para ela denunciar. Porque na segunda-feira de manhã a polícia chegaria. E tudo iria explodir. Naquela mesma sexta à tarde, Arthur apareceu no galpão, sozinho, com um sorriso que não chegava aos olhos. Manuela, posso falar com você um minuto? Em particular? Roberto sentiu cada músculo do corpo ficar tenso. Manuela hesitou, mas assentiu. Eles foram para a sala de reuniões pequena no canto do galpão. Roberto ficou do lado de fora, mas perto o suficiente para ouvir. Manuela, me disseram que você anda fazendo perguntas inconvenientes. Começou Arthur, a voz suave, mas com uma borda afiada. Sobre horas extras, fornecedores, essas coisas. Estou apenas fazendo meu trabalho, respondeu ela firme. Seu trabalho é conferir estoque, não auditar a empresa, disse Arthur, o tom endurecendo. Você é uma funcionária competente, Manuela. Seria uma pena se algo acontecesse, se você perdesse sua posição, ou se sua mãe, que trabalha na limpeza, tivesse problemas com o contrato dela. Silêncio. Roberto sentiu o sangue ferver. Ele estava ameaçando Manuela. Estava ameaçando a mãe dela. Você está me ameaçando? Perguntou Manuela, a voz tremendo, mas não de medo, de raiva. Estou te aconselhando, disse Arthur, como alguém que se importa com seu futuro. Deixa pra lá, Manuela. Esquece o que você viu. E todo mundo fica feliz. Manuela se levantou. Eu não vou esquecer, e eu não vou deixar pra lá, porque diferente de você, eu tenho dignidade. Ela saiu da sala batendo a porta. Arthur ficou ali, com o rosto vermelho de raiva. Roberto viu tudo. E naquele momento ele decidiu. Arthur não ia durar nem até segunda-feira. Ele ia cair hoje. Roberto ligou para Ricardo imediatamente. Precisa ser agora, hoje. Arthur ameaçou Manuela e a mãe dela. Não vou esperar até segunda. Ricardo suspirou. Roberto, a polícia precisa de tempo para preparar o mandado. Então prepara em 2 horas. Eu não me importo com o que você tem que fazer. Usa meu nome, usa meu dinheiro, usa o que for necessário. Mas esse homem não vai dormir em casa hoje. Silêncio do outro lado. Você está apaixonado mesmo, né? Completamente, admitiu Roberto. E ela não pode sofrer por causa disso. Não mais. Ricardo riu baixo. Tá bom, vou fazer o que posso. Mas você sabe que quando a polícia chegar, sua identidade vai vir à tona, né? Não tem como esconder. Eu sei. E você está pronto para perdê-la? Roberto fechou os olhos. Não, mas não tenho escolha. 3 horas depois, o céu desabou. A polícia chegou. 3 viaturas com sirenes ligadas, luzes azuis e vermelhas piscando, chamando a atenção de todo mundo. Jornalistas já estavam na porta, câmeras prontas, microfones estendidos. Arthur foi algemado no escritório administrativo, ainda gritando que era um mal-entendido ridículo, que alguém estava armando para ele, que ele era inocente e isso seria provado. Felipe chorava copiosamente enquanto era levado, as algemas brilhando sob o sol da manhã, a cabeça baixa de vergonha. Então, uma delegada alta, de terno impecável e expressão séria, entrou no galpão com passos firmes e decididos, olhando diretamente para Bruno. Senhor Roberto Santana? Perguntou ela em voz alta, clara, que ecoou por todo o galpão silencioso. O galpão inteiro parou instantaneamente. Empilhadeiras pararam no meio do movimento. Caixas ficaram suspensas no ar. Conversas morreram no meio da frase. Ninguém respirava, ninguém se movia. Todos os olhos se voltaram para Bruno.
Para o homem de barba e óculos, de uniforme simples, que trabalhava com eles há semanas. Manuela, que estava contando caixas ao lado dele, com o tablet na mão e uma expressão concentrada, virou-se devagar. Muito devagar. Primeiro confusão, as sobrancelhas franzidas, tentando entender o que estava acontecendo. Depois um franzir de testa mais profundo, processando as palavras que acabara de ouvir. Roberto sentiu o estômago revirar violentamente. Sentiu o mundo começar a desmoronar ao seu redor, mas não tinha mais escapatória. Não havia mais para onde correr. Não havia mais como adiar o inevitável. "Sou eu", respondeu ele, a voz firme mas baixa, carregada de resignação. Roberto Santana. A delegada assentiu profissionalmente. "Precisamos que o senhor venha conosco para prestar depoimento formal sobre as fraudes que o senhor mesmo investigou e denunciou." "É procedimento padrão." Agora foi a vez de Manuela congelar completamente. O tablet escorregou das mãos dela e caiu no chão com um estrondo, a tela rachando, mas ela nem notou. Os olhos dela foram do crachá da delegada para o rosto dele, depois de novo para a delegada, tentando processar, tentando entender, e de volta para Roberto, ou Bruno, ou quem quer que ele fosse. "Roberto? Santana?" repetiu ela quase sem ar, como se estivesse testando as palavras na boca e elas queimassem. "O Roberto Santana? O dono de tudo isso?" Ele deu um passo na direção dela, as mãos erguidas em súplica desesperada. "Manuela, eu posso explicar?" "Você é o dono?" gritou ela, a voz subindo uma oitava, os olhos já marejados. "O dono da empresa inteira? E esteve aqui esse tempo todo, fingindo ser o Bruno?" "Sim, mas..." "Responde só uma coisa", cortou ela, tremendo inteira. "Quando você me beijou na sexta à noite, você ainda era o Bruno ou já estava rindo de mim por dentro, senhor Roberto Santana?" As lágrimas começaram a cair, quentes, rápidas. "Você me fez contar da minha mãe doente, da faculdade que eu faço rastejando, da vida que eu tenho, e você ficava quietinho, me deixando acreditar que você entendia porque era igual. Você nunca precisou escolher entre remédio da mãe e conta de luz na vida." "Manuela, os meus sentimentos, seus sentimentos", gritou ela, a voz quebrando de vez. "Você não tem sentimentos, você tem joguinho. Você me fez de idiota, me fez acreditar que eu era importante para alguém que só estava de passagem, brincando de ser gente." Roberto tentou tocar o braço dela. Ela recuou como se tivesse levado choque. "Nunca mais encosta em mim, nunca mais." O galpão inteiro em silêncio absoluto. Até a delegada baixou os olhos constrangida. Roberto engoliu o choro que estava na garganta. "Eu sinto muito", disse ele quase sem voz. "Eu te amo, Manuela." "Isso nunca foi mentira." Ela virou o rosto, os ombros tremendo. "Vai embora, some da minha vida." A delegada tocou o braço dele com delicadeza. "Senhor Santana." Ele foi, sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse ia desabar ali mesmo. E atrás dele ficou Manuela, sentada no chão frio do galpão, chorando como se alguém tivesse arrancado o coração dela com as mãos. Porque foi exatamente o que aconteceu. Os meses seguintes foram um vazio que Roberto nunca imaginou que pudesse existir. Ele tentou ligar, bloqueado, mandou flores. Voltaram no dia seguinte. Escreveu cartas longas de verdade com caneta, em papel caro, todas devolvidas sem abrir. Manuela simplesmente desapareceu da vida dele como se nunca tivesse existido. Roberto voltou à cobertura, aos ternos de milhões, às reuniões de conselho, mas algo dentro dele tinha quebrado. Ricardo foi visitá-lo várias vezes, trazendo comida que Roberto não comia, tentando conversar sobre a empresa, sobre os processos legais contra Arthur e Felipe, sobre os milhões recuperados. "A empresa está segura, Roberto", dizia Ricardo, tentando soar animador. "Arthur vai pegar no mínimo 10 anos de prisão. Felipe também. O dinheiro está sendo recuperado. Você fez o que precisava ser feito. Você salvou a empresa.
Você é um herói. Herói, repetiu Roberto, a voz vazia, oca. Eu destruí a vida da mulher que amo. Que tipo de herói faz isso? Você não destruiu nada, argumentou Ricardo frustrado. Você fez seu trabalho. Você protegeu seu patrimônio, seus funcionários, seu legado. E quanto a Manuela, ela vai superar. As pessoas superam, o tempo cura tudo. Ele não dormia. Ricardo o encontrou chorando no escritório às 3 da manhã mais de uma vez. Preocupado, não saía de perto do amigo. Então, em silêncio, Roberto começou a mudar a empresa de verdade. Não para comprar perdão, mas porque era o único jeito de honrar o que Manuela tinha ensinado a ele. Criou o programa Raízes. Todo executivo passa 15 dias por ano no chão de fábrica, obrigatório. Aumentou o salário base em 28% ao longo do ano. Criou o Fundo Educar. Qualquer funcionário que entrasse na faculdade tinha 100% da mensalidade paga e ainda recebia Bolsa Auxílio. A mãe de Manuela, Dona Lúcia, foi transferida para um setor administrativo leve, com salário triplicado e plano de saúde completo. Roberto fez questão que ninguém soubesse que a ordem viera dele. Mas nada disso preenchia o vazio. Nada apagava a lembrança do olhar dela quando descobriu a verdade. Nada curava a dor de ter perdido a única pessoa que o fez sentir real. 8 meses depois da explosão, Ricardo apareceu no escritório de Roberto com uma proposta. Tem um jantar beneficente na sexta. Você precisa ir. Precisa sair dessa cobertura, Roberto. Você está definhando. Não estou com cabeça para isso. Não é pedido, é ordem. Como seu advogado e melhor amigo, eu estou te arrastando para fora dessa caverna. Roberto foi. Terno impecável, gravata cara, sorriso falso. E foi lá que conheceu Isabela Monteiro. Isabela era tudo o que se esperava de uma mulher do círculo social de Roberto. Linda, elegante, formada em relações internacionais na Sorbonne, herdeira de uma família tradicional. Cabelos loiros, perfeitamente escovados, vestido de grife, sorriso de revista. Ela se aproximou dele durante o coquetel. Roberto Santana, certo? Ouvi falar muito de você e das mudanças incríveis que você fez na sua empresa. É admirável. Eles conversaram. Ela era inteligente, articulada, sabia exatamente o que dizer e quando dizer. No final da noite, ela deixou o cartão dela. Se quiser tomar um café algum dia, sem compromisso. Roberto guardou o cartão, não porque estava interessado, mas porque Ricardo estava olhando com aquela cara de "pelo amor de Deus, supera logo". Eles começaram a sair. Cafés que viraram jantares. Jantares que viraram eventos sociais juntos. Isabela era perfeita no papel. Sabia como se comportar, como sorrir para as câmeras, como conversar com investidores. Mas Roberto não sentia nada, nenhuma faísca, nenhum frio na barriga, nenhuma vontade de saber o que ela pensava de verdade, o que a fazia rir de verdade, o que a assustava de madrugada. Ela era uma boneca linda e ele estava cansado de bonecas, mas continuou saindo com ela, porque era mais fácil do que ficar sozinho com a própria dor. Manuela estava voltando da faculdade numa sexta à noite quando viu uma revista de fofoca na banca de jornal. Na capa, Roberto Santana e Isabela Monteiro, sorrindo em um evento beneficente, ela de vestido deslumbrante, ele de smoking. A manchete: o bilionário mais cobiçado do país finalmente encontrou o amor. Manuela sentiu o estômago revirar. Ela comprou a revista. Não sabe por quê. Masoquismo, talvez. Leu a matéria inteira no ônibus, as mãos tremendo. Fontes próximas ao casal revelam que Roberto Santana, 36, e Isabela Monteiro, 29, estão praticamente inseparáveis. Eles são perfeitos um para o outro, diz uma amiga da família. Isabela é exatamente o tipo de mulher que Roberto sempre precisou ao lado dele. Manuela fechou a revista com força e jogou no banco ao lado. Mas não conseguiu parar de pensar. Ele já tinha superado.
Já tinha encontrado alguém do nível dele. Alguém que usava vestidos de grife e falava 3 idiomas e sabia qual garfo usar em jantar de gala. Alguém que não era ela. Naquela noite, Manuela chorou pela primeira vez em meses. E pela primeira vez se perguntou se tinha feito a escolha certa. Nas semanas seguintes, Manuela não conseguia parar de procurar notícias sobre Roberto e Isabela. Fotos deles em restaurantes caros, em eventos de caridade, em vernissagens de arte. Isabela sempre impecável. Roberto sempre com aquele sorriso educado que Manuela conhecia bem demais. O sorriso falso, o sorriso de empresário, o sorriso que ele nunca usou com ela quando eram só Bruno e Manuela no galpão vazio. Ela odiava isso. Odiava sentir ciúmes. Odiava se importar. Odiava que depois de tudo, depois da mentira, da traição, da dor, ela ainda amava aquele homem. Dona Lúcia percebeu. Você anda estranha, filha. Tá pensando nele de novo? Não, mentiu Manuela. Mentirosa, disse Dona Lúcia com aquele jeito direto que sua mãe tem. Você ainda ama ele e tá morrendo de ciúmes dessa patricinha da revista. Manuela não respondeu, porque era verdade. Sabe o que eu acho? Continuou Dona Lúcia. Acho que você devia ir atrás dele, falar com ele, ouvir o lado dele de verdade, porque ficar aqui remoendo não tá fazendo bem para ninguém. Ele mentiu para mim, mãe. Mentiu e foi errado, mas ele também mudou a empresa inteira por sua causa. Ele pagou minha cirurgia sem eu saber, me transferiu de setor. Ele criou aquele fundo de estudos que te botou de volta na faculdade. Ele não está tentando comprar perdão, filha. Ele está tentando ser o homem que você merece. Manuela engoliu o choro. E se for tarde demais? E se ele já a superou? Dona Lúcia segurou o rosto da filha com as 2 mãos. Aí pelo menos você vai saber. E vai poder seguir em frente de verdade. Mas enquanto você não tentar, vai ficar presa nesse limbo para sempre. Roberto estava no restaurante mais caro da cidade, sentado em frente a Isabela, ouvindo ela falar sobre a viagem que estavam planejando para Paris. E podemos ficar no hotel onde meus pais sempre ficam. Você vai adorar, Roberto. É charmoso, tem vista para a Torre Eiffel. Ele não estava ouvindo, estava pensando em Manuela, de novo, como sempre. Pensando em como ela ficava linda com o cabelo bagunçado depois de um dia de trabalho, em como ela mordia o lábio quando estava concentrada, em como ela ria de verdade, sem filtro, sem pose. Isabela não ria assim. Isabela dava risadinhas educadas, calculadas. Roberto, você está me ouvindo? Ele piscou, voltando à realidade. Isabela, a gente precisa conversar. Ela pausou, o garfo no ar. Sobre o quê? Sobre nós, sobre isso. Ele gesticulou vagamente entre os dois. Não está funcionando. Isabela colocou o garfo devagar no prato, o rosto impassível. Por causa dela, né? Da funcionária. Roberto não respondeu, não precisava. Isabela suspirou, mas não parecia surpresa. Nem magoada, na verdade. Eu sabia. Desde o começo, em 6 meses você nunca me olhou do jeito que olha para ela nas fotos antigas que eu vi na internet. Você nunca estava presente comigo. Sempre estava em outro lugar. Me desculpa, disse Roberto sincero. Você não merecia isso. Não merecia, concordou ela pegando a bolsa. Mas também não quero ser a segunda opção de ninguém. Então, boa sorte, Roberto. Espero que você consiga ela de volta, porque se não conseguir, você vai passar o resto da vida infeliz. Ela se levantou, elegante até no fim, e saiu do restaurante sem olhar para trás. Roberto ficou ali, sozinho, com a certeza absoluta de que Isabela estava certa. Se ele não tentasse de novo, de verdade, ia passar o resto da vida infeliz. Roberto passou os 3 dias seguintes planejando.
Não ia mandar flores, não ia mandar cartas, não ia usar dinheiro ou poder ou influência para forçar nada, mas também não ia fingir ser quem não era. Não de novo. Ia até ela sendo exatamente quem ele era. Roberto Santana, o bilionário, o CEO, o homem imperfeito que cometeu erros terríveis, mas que mudou de verdade. Ricardo ouviu o plano do amigo em silêncio, observando o brilho de determinação nos olhos de Roberto. Um brilho que não via há quase 2 anos. Quando Roberto terminou de falar, Ricardo se levantou e colocou a mão no ombro do amigo. Finalmente, disse ele, com um sorriso genuíno. Finalmente você vai lutar por ela de verdade. Eu estava esperando por isso. Roberto piscou surpreso. Você acha que eu devo ir? Claro que sim, respondeu Ricardo, sentando-se ao lado do amigo. Olha, Roberto, você não fez nada de errado ao investigar a empresa. Era seu direito, sua responsabilidade. Você estava protegendo seu patrimônio, seus funcionários honestos, tudo que você construiu. O problema foi só um. Você se apaixonou por ela e não contou a verdade quando ainda dava tempo. Ele suspirou. Você devia ter confiado nela. Devia ter contado quem você era quando percebeu que estava se apaixonando. Mas eu entendo por que não contou. Você tinha medo de perder aquilo, de perder a única pessoa que te via como homem, não como bilionário. Roberto assentiu. A voz saiu rouca. Eu devia ter confiado nela. Ela merecia saber a verdade. Sim, merecia, concordou Ricardo. Mas isso não te torna um monstro, cara. Te torna humano. Você cometeu um erro por medo, não por maldade. E nesses quase 2 anos você provou que aprendeu. Mudou a empresa inteira, honrou tudo que ela te ensinou, respeitou o espaço dela mesmo sofrendo. Ele apertou o ombro do amigo com força. Agora vai lá. Seja honesto. Pede desculpa pelo que realmente importa. Por não ter confiado nela com a verdade quando deveria. Mostra para ela que você entende onde errou e mostra que você se tornou o homem que ela sempre viu em você. Roberto sentiu os olhos marejarem. E se ela não me perdoar? Aí, pelo menos, você tentou, disse Ricardo sincero. Roberto abraçou o amigo com força. Obrigado, Ricardo, por tudo, por estar aqui, por me manter são. Somos irmãos, cara, disse Ricardo dando um tapa nas costas do amigo. Agora vai buscar a mulher da sua vida. Na quinta-feira à tarde, Roberto ligou para o RH da empresa. Preciso da informação acadêmica da funcionária Manuela Santos, disse ele, a voz firme, mas com um nervosismo que ele não conseguia esconder completamente. Qual faculdade ela está cursando e quais os horários das aulas? A atendente do RH respondeu prontamente. Afinal, a empresa pagava as mensalidades através do Fundo Educar que ele mesmo havia criado. Ele foi no seu carro, o importado que ele sempre usava, porque fingir de novo seria repetir o mesmo erro. Seria desrespeitá-la mais uma vez. O coração batia tão forte que doía. As mãos suavam. Ele ensaiou mentalmente o que ia dizer pela 1000ª vez. Mas as palavras pareciam inadequadas, insuficientes para expressar tudo o que sentia. Então, às 10h15, ela saiu. Manuela estava com a mochila nas costas, o cabelo preso num coque bagunçado, uma blusa simples e jeans. Parecia cansada, mas ainda assim era a visão mais linda que Roberto já tinha visto. Ele saiu do carro antes que a coragem o abandonasse. Manuela! Ela congelou no meio da calçada. Virou-se devagar, muito devagar, e quando viu quem era, o rosto dela passou por uma sequência rápida de emoções. Choque, raiva, dor e algo que ele não conseguiu identificar. O que você está fazendo aqui? A voz dela saiu mais fraca do que ela provavelmente queria, traindo a emoção que tentava esconder. Eu precisava te ver, disse Roberto, dando um passo cauteloso na direção dela, como quem se aproxima de algo precioso e frágil. Precisava falar com você. Por favor. Só me dá 5 minutos.
Se depois você quiser que eu vá embora e nunca mais apareça, eu juro que vou respeitar. Mas, por favor, me deixe explicar. Manuela cruzou os braços, a postura defensiva, mas não saiu correndo. Não mandou ele embora imediatamente. Era um começo. 5 minutos, disse ela, a voz dura. Nem um segundo a mais. Roberto respirou fundo. Eu não menti sobre quem eu era como pessoa, Manuela. O homem que você conheceu no galpão, que trabalhou do seu lado, que almoçou com você na cantina, que ouviu você falar sobre sua mãe e seus sonhos, aquele era eu, o verdadeiro eu. Não o nome, não a história, mas a essência. Meus sentimentos, minhas reações, tudo que eu senti por você. Tudo aquilo foi real. Ele deu mais um passo, a voz tremendo. Mas eu cometi um erro terrível. Quando percebi que estava me apaixonando por você, eu devia ter confiado em você. Devia ter te contado a verdade. Devia ter te dado a chance de decidir se queria continuar me conhecendo, sabendo quem eu realmente era. Roberto engoliu em seco, as lágrimas começando a se formar. Eu estava investigando uma fraude na empresa, sim. Alguém estava roubando milhões, prejudicando funcionários honestos como você. E eu precisava descobrir quem era. Isso era minha responsabilidade. Mas quando me apaixonei por você, eu devia ter parado e dito: Manuela, preciso te contar algo. Meu nome não é Bruno. Eu sou o dono da empresa, mas tudo o que sinto por você é real. Eu devia ter confiado que você era forte o suficiente para lidar com a verdade. A voz dele quebrou. Mas eu tive medo. Medo de perder a única pessoa que me via como homem, não como bilionário. Medo de perder aquela sensação de ser real, de ser apenas eu. E por causa desse medo, por causa da minha covardia de não confiar em você, eu te machuquei do pior jeito possível. Te fiz sentir enganada, usada, pequena. E isso eu nunca vou me perdoar. Ele parou bem na frente dela, tão perto que podia sentir o perfume suave que ela usava. Você me mostrou o que realmente importa na vida: integridade, honestidade, coragem de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. E a maior ironia é que você me ensinou sobre honestidade, e eu não fui honesto com você quando mais importava. Roberto respirou fundo, as lágrimas caindo livremente agora. Eu mudei. Mudei de verdade. Nesses quase 2 anos, eu transformei a empresa inteira baseado no que você me ensinou. Mas mais importante que isso, eu aprendi que confiança é a base de tudo. E se você me der uma chance, só uma chance. Eu prometo que nunca mais vou esconder nada de você. Nunca mais vou subestimar sua força. Você sempre foi forte o suficiente para lidar com a verdade. Eu que fui fraco demais para confiar nisso. Manuela estava com os olhos marejados agora, as lágrimas ameaçando cair a qualquer momento. Ela ficou em silêncio por longos segundos, processando tudo que ele havia dito. Então, com a voz trêmula, mas firme, perguntou: E a Isabela? Roberto piscou, surpreso pela pergunta. Você viu as fotos? Não era uma pergunta, era uma constatação. Vi, admitiu Manuela, limpando uma lágrima que escapou. Nas revistas, vocês pareciam perfeitos juntos. Ela é do seu mundo, bonita, elegante, rica, tudo que eu não sou. Terminei com ela, disse Roberto imediatamente, dando mais um passo na direção dela. Há 3 dias, porque não era justo com ela, porque em 6 meses juntos eu nunca consegui sentir nem 1/10 do que senti por você em uma semana, porque toda vez que eu olhava para ela, eu só pensava em você. Ele segurou delicadamente os braços de Manuela, forçando ela a olhar nos olhos dele. Isabela era perfeita no papel, Manuela. Sabia como se comportar, como sorrir para as câmeras, como conversar nos eventos, mas não havia conexão real. Não havia vida.
Não havia aquele fogo que eu sentia quando estava com você. Aquela sensação de estar completamente vivo, completamente presente. A voz dele ficou mais suave, mais vulnerável. Ela mesma percebeu. No último jantar que tivemos, ela disse: "Você nunca me olhou do jeito que olhava para ela." E ela estava certa. Porque você não é substituível, Manuela. Nunca foi. Nunca vai ser. Mais lágrimas caíram dos olhos de Manuela. Eu vi aquelas fotos e pensei que você tinha me esquecido, que tinha superado, que eu era só uma fase, uma aventura de bilionário entediado brincando de ser pobre. Nunca, disse Roberto com uma intensidade que fez ela tremer. Você nunca foi uma fase. Você é a pessoa mais importante que já entrou na minha vida. A pessoa que me transformou. A pessoa que eu amo mais do que tudo nesse mundo. Ele limpou as lágrimas do rosto dela com os polegares, com uma delicadeza infinita. Isabela foi uma tentativa desesperada de seguir em frente, de esquecer você. Mas não funcionou, porque você não sai da minha cabeça, Manuela, não sai do meu coração. Nesses quase 2 anos, não passou um único dia sem que eu pensasse em você, sem que eu me arrependesse de não ter confiado em você quando devia. Silêncio. Manuela fechou os olhos, mais lágrimas caindo, o corpo tremendo de emoção. Eu também tentei te esquecer, sussurrou ela, a voz quebrando. Tentei tanto, mas não consegui. Eu também tentei te esquecer, sussurrou ela, a voz quebrando. Tentei tanto, mas não consegui. Roberto segurou o rosto dela com as 2 mãos, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Então me dá uma chance, implorou ele, a voz rouca de emoção. Uma chance de fazer isso direito. De te amar do jeito que você merece, de nunca mais esconder nada de você, de... Ele não conseguiu terminar a frase, porque Manuela simplesmente puxou ele pela gola da camisa e o beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de quase 2 anos de saudade, de dor, de amor reprimido. Um beijo que dizia tudo que as palavras não conseguiam expressar. Roberto a puxou para mais perto, os braços envolvendo a cintura dela com força, como se nunca mais fosse soltar. As mãos dela subiram até o cabelo dele, os dedos se entrelaçando nos fios, e ela se agarrou a ele como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que girava rápido demais. Quando finalmente se afastaram, só o suficiente para respirar, estavam ofegantes, as testas encostadas, os olhos ainda fechados. Isso é um sim, sussurrou Roberto, quase com medo de quebrar o momento. Manuela riu entre as lágrimas, um riso molhado, mas genuíno, cheio de felicidade. Isso é um sim, seu idiota, disse ela, abrindo os olhos e olhando diretamente nos olhos dele. Mas se você me esconder alguma coisa de novo, se você não confiar em mim de novo, eu juro que... Nunca mais, prometeu Roberto, beijando a testa dela, depois o nariz, depois os lábios de novo, suavemente dessa vez. Nunca mais, eu prometo. Você vai saber de tudo, vai estar em tudo, vai ser minha parceira em tudo. Parceira, repetiu Manuela, gostando da palavra. Eu gosto disso. Eles ficaram ali, abraçados na calçada em frente à faculdade, sob a luz fraca do poste, enquanto alguns estudantes passavam e olhavam curiosos para o casal chorando e rindo ao mesmo tempo. Vem, disse Roberto, segurando a mão dela. Deixa eu te levar para casa. No carrão importado, brincou Manuela, limpando as lágrimas do rosto. No carrão importado, confirmou Roberto sorrindo. Porque eu não vou mais fingir ser quem não sou. E você vai ter que se acostumar com isso. Acho que consigo lidar, disse ela, entrelaçando os dedos nos dele. E pela primeira vez em quase 2 anos, os dois caminharam juntos de mãos dadas, em direção ao futuro. Os 6 meses seguintes foram uma montanha-russa de adaptação.
Manuela conheceu o mundo de Roberto de verdade, os eventos sociais, as reuniões de negócios, os jantares formais. E embora no começo fosse intimidante, ela nunca perdeu sua essência, nunca deixou de ser quem era. Ela continuou estudando, continuou trabalhando, agora em uma posição de gerência que ela conquistou por mérito próprio, não por ser namorada do dono. E Roberto respeitou cada escolha dela. Ele também mergulhou no mundo dela. Jantares simples na casa de Dona Lúcia, noites assistindo novela no sofá velho, conversas na cozinha enquanto Manuela cozinhava e ele ajudava. Atrapalhava, na verdade, mas ela achava engraçado. E gradualmente os dois mundos se fundiram em algo novo, algo único. Algo deles. Roberto levou Manuela para conhecer lugares que ela só tinha visto em fotos: Paris, Toscana, Santorini. Mas os momentos favoritos dela não eram nos hotéis 5 estrelas ou nos restaurantes estrelados pelo guia Michelin. Eram quando eles se perdiam nas ruas de paralelepípedos, comiam em bistrôs pequenos e escondidos, sentavam em praças para ver o pôr do sol. Quando eram apenas Roberto e Manuela, sem o peso do sobrenome, sem o brilho do dinheiro. E foi em uma dessas viagens, numa praia deserta em Fernando de Noronha, com o sol se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, que Roberto se ajoelhou na areia. Manuela Santos, disse ele, tirando uma caixinha do bolso, as mãos tremendo levemente. Você me ensinou o que é amar de verdade. Me ensinou o que é ser uma pessoa melhor. Me ensinou que integridade vale mais do que qualquer fortuna. E eu quero passar o resto da minha vida aprendendo com você, crescendo com você, amando você. Ele abriu a caixinha, revelando um anel lindo. Não o maior diamante do mundo, não o mais ostentoso, mas perfeito, delicado, elegante, exatamente o estilo dela. Você aceita casar comigo? Manuela estava chorando, as mãos cobrindo a boca, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade pura. Sim, disse ela, a voz embargada. Sim, sim, 1000 vezes sim. Roberto colocou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo apaixonado, enquanto as ondas quebravam na areia aos pés deles e o sol desaparecia no horizonte, como se o universo inteiro estivesse celebrando aquele momento. 4 meses depois, em um sábado ensolarado de primavera, a cerimônia aconteceu no jardim da casa que Roberto e Manuela compraram juntos, com um chalé nos fundos para Dona Lúcia. O jardim estava decorado com flores simples, mas lindas. Margaridas, girassóis, rosas brancas. Os convidados eram uma mistura perfeita dos dois mundos. Empresários ao lado de funcionários do galpão. A alta sociedade sentada ao lado da família humilde de Manuela. Roberto estava no altar, impecável em um terno azul marinho, visivelmente nervoso. A música começou. Todos se levantaram. E então, Manuela apareceu, absolutamente deslumbrante em um vestido sereia de renda delicada. Mas o que realmente a fazia brilhar era o sorriso radiante, genuíno, cheio de felicidade pura. Entrou de braço dado com Ricardo, porque, como ela disse, quem me levou até você quando tudo desabou merece me entregar de verdade. Enquanto caminhavam, Ricardo sussurrou alto o suficiente para as primeiras fileiras ouvirem. Se eu soubesse que ia acabar sendo Cupido, teria cobrado uma taxa de matchmaking. Manuela soltou uma risada, e a tensão que ela nem sabia que estava segurando se dissolveu completamente. Você vai cobrar no discurso, tenho certeza, respondeu ela, divertida. Óbvio, disse Ricardo, piscando. Quando chegaram ao altar, Ricardo entregou a mão de Manuela para Roberto com uma solenidade exagerada e teatral, mas com os olhos marejados, e disse para o Roberto alto o suficiente para todo mundo ouvir e rir: "Cuida bem dela, chefe, ela é braba." A plateia inteira explodiu em risos. Roberto revirou os olhos, mas estava sorrindo.
Obrigado, Ricardo. Muito útil. Sempre às ordens, respondeu Ricardo, dando um tapinha no ombro do amigo. Então, com um floreio dramático, Ricardo se virou e foi rapidamente para o lado do noivo, assumindo sua posição oficial como padrinho. A cerimônia foi curta, emocionada, com Dona Lúcia chorando no primeiro banco e enxugando as lágrimas com o lencinho bordado. Ricardo limpava discretamente os olhos, fingindo que era alergia. E, de mãos dadas, eles caminharam pelo corredor sob uma chuva de pétalas de flores, sorrindo como duas pessoas que finalmente encontraram seu lugar no mundo. E você, já encontrou sua história de recomeço e amor verdadeiro? Compartilhe nos comentários qual parte dessa jornada mais tocou seu coração. E se você acredita em segundas chances, marque aquela pessoa especial. Muito obrigado por ter ficado até o final. Até a próxima história.